Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização linear em Julia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre como encontrar uma solução básica factível inicial para o método simplex. Até agora a gente tem assumido que você tem uma base e que você sabe que é uma base, né, que você pode começar de lá. E isso nem sempre é verdade e, além do mais, se a base não for trivial, vai ser caro de você calcular a solução inicial. Então aqui a gente vai fazer uma estratégia que é uma maneira boa de se começar. A gente vai falar de duas, na verdade. São estratégias clássicas e a gente vai comentar um pouquinho sobre como seria implementar essas estratégias. Vamos lá? Então lembrando que até agora a gente tem trabalhado com a minimização de C transposto x sujeito a ax igual a b e x maior ou igual a zero. E o que a gente quer é encontrar uma seleção de colunas da matriz A de maneira que elas sejam linearmente dependentes e que a solução usando só essas colunas seja factível, tá? Então, essencialmente, a gente quer separar essa matriz em colunas B e N, de modo que o X correspondente a essas colunas B seja dado por isso, e o x correspondente às colunas n seja zero. Ok? Então, uma solução básica, e aí a gente quer o x básico, mas todo o x tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Isso que a gente gostaria. O que a gente tem feito no caso visual, dois-dimensional, é considerar problemas tipo menor ou igual ou maior ou igual de duas variáveis, e a gente vai acrescentando variáveis de folga. E isso sempre vai dar uma matriz com colunas da identidade ou com um sinal trocado. Tá? Então, no nosso caso que a gente tinha lá, a gente estava falando de minimizar. Eu vou colocar espaço aqui daqui a pouco. Minimizar alguma coisa que não interessa agora. E aí a gente acrescentou variáveis x3, x4 e x5. E aí a base era essa matriz aqui, que era a identidade. E era trivial calcular a primeira solução e tudo mais. Mas esse caso é um caso específico, tá? A gente está fazendo um caso muito específico de a gente já tem duas variáveis e tantas restrições quanto forem, e aí a gente vai acrescentar tantas variáveis quanto forem de restrições, e aí sempre vai ter uma matriz de identidade para a gente colocar lá, tá? Então não é uma coisa muito real na prática. Na prática você não vai ter nada disso daí. Então o que a gente vai fazer aqui forçar isso daí e acabar resolvendo um problema a mais. Então, tem duas maneiras de a gente fazer isso, e as duas maneiras mais, pelo menos as duas mais conhecidas, são: você tem o Big M, ou M grande, eu vou falar Big M, né? E a fase um. São as duas maneiras. E as duas maneiras são mais ou menos baseadas na mesma ideia, de você criar variáveis a mais artificiais com o intuito somente de você resolver esse problema. E aí, eu vou chamar de x subscript as variáveis artificiais, tá? Então, você está aqui com o problema do Rm por n. Você vai criar uma xa do Rm, tá? Vamos assumir o b todo maior ou igual a zero para fazer essa conta. Não é necessário na prática, mas para não sofrer agora, vamos assumir isso. E aí o que você vai fazer é criar um novo problema. No caso do Big M, você vai criar o problema de minimizar esse C transposto X, que é original, mais um M vezes E transposto XA, sujeito a X mais XA igual a B. E o X e o XA tem que ser maiores ou iguais a zero. E no caso da fase 1, você vai criar um problema que é só E transposto XA. E aí você tem restrições, faltou um sujeito A, iguais
a do problema do Big M. Então, por isso que eles são baseados na mesma ideia, tá? E aí a solução desse é usada como SBF inicial. Então vamos lá. Primeiro o Big M, os dois têm a mesma ideia. Se você conseguir achar uma solução básica factível para qualquer um desses dois problemas e não tiver nenhum elemento XA nessa base, quer dizer que você pode ignorar completamente o XA, vai ser zero, certo? E aí você vai ter uma solução básica inicial para outro problema, beleza? Então, se o XA é zero em qualquer uma das duas situações, olhando só para as restrições, tá? Você tem a x igual a b. Então, ele vai ser uma solução básica factível para o problema original. Porque ele é a solução básica agora, tá? Não é só porque ele satisfaz a x igual a b. Então a ideia é, será que eu consigo achar alguma solução onde o XA é zero? Bom, os dois problemas têm uma característica. Eles forçam, ou tentam pelo menos forçar, o XA para zero. Tá? Essa que é a ideia deles. E a vantagem de você fazer isso é que a matriz correspondente à base onde você tem o XA, só o XA na base, é a identidade. Então, se você olhar para a matriz nesses dois casos aqui, você vai ter a matriz A e aí a identidade, vezes o vetor x, xa. Então, a base aqui é trivial. Você faz isso aqui, é a base inicial, identidade, e as não básicas são as n. E acabou. Essa já é uma base inicial para o problema artificial. E aí, como você tem um m multiplicando, esse m a gente tem que escolher ele, tem que ser grande, daí o nome do método. M grande. Você tem um peso C transposto X e um peso muito, muito grande vezes E transposto XA. Aqui, caso não tenha ficado claro, porque eu assumi que vocês já tinham visto em álgebra linear, alguma coisa assim. E transposto XA é a soma das variáveis XA. Esse E é o vetor de uns, tá? Eu tenho a impressão de que a gente usou ele antes, mas pode ser que a gente tenha usado em otimização não linear. Então, caso não seja o caso, está aí. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando todas as variáveis artificiais, que são positivas, e eu quero que elas vão para zero, para diminuir o valor delas. E eu estou multiplicando isso por um valor m grande. Então, imagine que você está resolvendo um problema de transporte, por exemplo. Fala, olha, eu tenho que fazer o transporte de tal coisa para tal coisa. E aí você tem o custo da distância percorrida. Você vai lá e cria um monte de variáveis artificiais, como se fosse um caminho mágico, certo? Você fala, o caminhão vai magicamente de um ponto para uma solução, e essa é a solução mais fácil que tem de você escolher, tá? Não importa, isso não tem aplicação real. E aí você começa falando, vamos começar nessa solução. É factível, tá? Você está falando, você criou restrições, desculpa, você criou variáveis a mais para isso daí ser factível. E você está falando que você vai pegar essa trajetória mágica aí do wormhole. Só que o que você faz é, você coloca que o custo de você tomar esse caminho mágico é, sei lá, centenas de vezes, milhares de vezes mais caro do que o custo do caminho tradicional. Então você fala, olha, inicialmente eu vou assumir que eu consigo magicamente sair da minha solução desculpa, sair do meu ponto inicial e chegar na solução, e aí meu problema de transporte está simples. Só que esse problema é caríssimo, então eu tenho que resolver esse cara. Então, para você achar uma solução que vai melhorar o problema, você vai ter que sair dessa solução mágica e voltar para a solução normal. Então, essa solução artificial vai sendo deixada para trás. E aí você foca no C e não mais no M vezes E, certo? Então, a ideia do Big M é isso. Você deixa ele começar numa solução artificial caríssima e ele naturalmente vai convergir para uma solução barata em comparação ao original, certo? E ótima porque ele acaba resolvendo o método inteiro.
Esse M grande tem que ser escolhido de uma maneira esperta, tá? Tem que tomar cuidado, que se você escolher muito grande ele explode, então dá trabalho escolher um M certo. Se for muito pequeno ele não resolve. Então é uma coisa delicada. Eu não tenho nenhuma dica do que fazer aqui, não é uma coisa que eu tenho domínio. Estratégia 1 é essa, M grande. E estratégia 2 de você usar a, a fase 1 e depois a fase 2. Então, em vez de você pensar em como que eu vou escolher o M certo, você fala, não, vou fazer dois problemas. Eu tenho um problema onde o único objetivo é diminuir o valor das variáveis artificiais, certo? Minimizar o transposto XA. A solução disso é zero, se tiver solução. Meu único objetivo é esse. E se eu resolver isso, eu vou ter xa igual a zero. Eu posso pegar das outras variáveis as que tiverem positivas. Se não tiver m positivas, eu pego algumas das que são zero e aí eu tenho uma base. Pronto. Essa é a estratégia 2 da fase 1. Fase 1, fase 2, na verdade. Essa segunda estratégia ela é mais simples de você controlar, digamos assim, porque você está claro onde começa um e acaba o outro. A diferença é que na segunda estratégia você tem que resolver dois problemas. Então você tem que fazer um método que resolve um, e aí você para e resolve o outro depois. Mas o que você pode fazer é usar o mesmo método simplex que você já tem e implementar ele na primeira vez usando a base, e na segunda vez usando a base trivial das variáveis artificiais, e na segunda vez usar a base que você encontrou no final do método. Tá? É bem fácil de você testar isso daí, inclusive, por causa disso. Tá? Nos dois casos, a ideia é a mesma. Começa com uma solução artificial na base, certo? A solução básica factível artificial na base. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer? Pega todas as variáveis artificiais e põe na base e faz o método simplex até que todas elas saiam da base. Fantástico? É só isso. Não tem muito mais segredo do que isso. Implementar isso é mais complicado, mas a ideia toda do método, de uma maneira de você encontrar uma solução básica inicial factível, é essa. Então aqui eu não vou fazer um exemplo numérico, na mão, né, porque, enfim, eu gosto de não sofrer, mas eu vou rodar um aqui no VS Code. Então estamos aqui de volta, estou com o VS Code aberto, tá? Esse é o exemplo que a gente já tinha da outra vez. Na nossa última aula de implementação do Jello, a gente usou esse cara. Vou voltar aqui para o Simplex Tableau. Tablet, não, Tableau, rodei ele. Tá, ele achou a solução aqui. No Simplex Tableau eu tinha criado uma variável para imprimir, é o verbose. E eu vou usar ela aqui. Verbose igual a true. E a gente consegue ver aqui as iterações do nosso método Simplex Tableau, certo? O que eu vou fazer no nosso método é o seguinte, eu vou parar aqui, deixa eu remover isso, e eu vou fazer a fase 1, e eu não vou dar essa base para ele. Eu vou criar uma base separada. Obviamente, no nosso caso, a gente já tem uma base trivial, mas não vamos pensar nisso. Vamos fazer a fase 1, a fase 1 aqui vai ser a base 678. E aí, para isso, eu vou criar um A barra, que vai ser esse artificial. Inclusive, eu vou literalmente usar um barra. A bar. Ok, que bonito, né? Julga isso. E esse I aí é para ser a nossa matriz identidade. Se você fizer I sozinho, ele não dá nada, mas A com I, ele faz a matriz identidade. O nosso B é todo positivo, conforme a nossa hipótese. Então, o nosso B é o mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas veja que o nosso C barra, ele agora é um monte de zeros. E aí eu tenho um para cada variável artificial. Então, meu problema novo, ele tem 3 colunas a mais, que são as da identidade. E essas 3 colunas têm como peso a variável 1. Só isso. Pronto, vamos resolver esse problema. Deixa eu copiar isso daqui para usar depois.
Vamos resolver esse problema com bar aqui e bar aqui. E ver o que acontece nessa nossa primeira versão. Então, tá aqui, o método ele começa com as variáveis x6, x7, x8 na base, certo? Aqui ele não está imprimindo o que é zero, lembra que a gente pediu para ele não imprimir o que é zero? Aí ele fala, olha, eu vou tirar, aqui ele deveria estar falando as variáveis correspondentes, mas ele não está. Eu acho que a gente deveria ter corrigido isso daqui. Em algum momento a gente mudou e não atualizou. Certo? Aqui ele está pegando só das não básicas. Então aqui deveria ser N. Eu não tenho N. Tá, então eu não tenho N, a gente não vai ver o que é essa daí não. Mas são das não básicas, a gente vai fazer isso no olho. Então eu falo, vou pegar essa primeira daqui, ela vai entrar, é uma negativa, e a primeira das básicas, que é x6, vai sair. Então faz essa conta. Eu aparentemente não falei a primeira, mas está errado. Eu achei o erro aqui. O erro é que a gente muda primeiro e depois imprime quem que é. Então não vai sair certo, né? Você tem que imprimir primeiro para sair a informação, depois você muda a informação. Então aqui eu rodei de novo, vamos olhar a iteração 0. Aí ele fala entra 1 e sai a 8. Então entra a primeira das não básicas e sai a 8. O 8 está certo? Tá aqui. Então ele vai pegar esse elemento aqui e transformar em 1. Flau. Depois ele vai pegar desses que sobraram, a -2 vai ter que entrar. Eu tô pegando, lembrando que a gente pega na ordem, a gente não pega o mais negativo, tá? E a 6 vai sair pelo teste da razão, tira 6, fica assim. Depois das que sobraram, a primeira delas é essa, ela vai entrar. E aqui só tem uma variável que tem um cara não negativo, não nulo, então vai ser quem vai sair, certo? 4 e 7. Aparentemente esse 4 é relativo à variável x4 mesmo, e não à quarta das não básicas. E que eu vou atualizando tudo que eu falo aqui ao vivo. E aí ele faz x2, x4, x1. Esse é o nosso último elemento, o nosso CN barra todo positivo aqui. E a nossa solução vale 0 nesse ponto. Agora eu deveria começar a próxima iteração. No nosso simplex tableau, inclusive lembrando que aqui a gente agora está retornando o y também, tá vendo? Então deixa eu colocar aqui que tem o y a mais. Então no nosso simplex tableau a gente atualmente não retorna a base, e eu vou acrescentar a base também para a gente retornar. Assim a gente não precisa dela. Vou rodar de novo, ver que a base é 2, 4, 1. E se eu rodar imediatamente de novo com A, B, C e B, ele roda e ele acha a solução, que era 2, 4 e 1. Então, ele já na primeira iteração, ele resolve. Note que se eu remover isso daqui e voltar para IB igual a 3, 4, 5, opa, Shift Enter, ele roda e em 3 iterações ele acha 2, 4 e 1. Tá vendo? E ele achou. E isso é uma das coisas interessantes. Como ele está andando para minimizar as coisas, às vezes ele acaba encontrando variáveis, ele acaba encontrando um ponto melhor do que o nosso ponto que a gente chutaria. E aí, nesse caso, também porque é muita coincidência, ele achou um ponto suficientemente bom. Beleza? Então, esse foi um exemplinho simples, uma coisa simples. Fazer o mesmo exemplo com a fase, desculpa, com o M grande. Então, aqui eu vou copiar, inclusive, essa parte aqui é toda igual. O que eu apaguei, não sei. O que muda é esse cara aqui. Então, no M grande, o C barra é o próprio C. E eu preciso de um M grande vezes esse ones. E o M que eu vou usar é simplesmente 100. Pronto. Rodei. Shift Enter. Então, tá aqui. Note que o nosso tableau não foi feito para imprimir valores grandes, tá? Então, ele começa com esses valores gigantescos. Aí ele pega a mesma ordem, 1, 8, 2, 6 e 4, 7, tá? Faz as mesmas mudanças. E aí no final ele chega nessa solução aqui, 7667,
que é para ser a solução ótima normal. Beleza? Bem parecido. Veja que aparecem valores muito grandes ali por causa desse M, então eles podem atrapalhar bastante a sua experiência numérica. Aí, ok? Então é isso para o vídeo de hoje sobre solução básica factível inicial. Espero que você tenha gostado. A gente não implementou isso daqui no método, então o correto agora é a gente receber só A, B e C e implementar a fase 1 dentro do próprio algoritmo, tá? Se a base não for passada, a gente roda a fase 1 para encontrar uma base. Então essa implementação é um pouco chatinha por alguns detalhes que podem aparecer, então fica para um vídeo um pouco mais aprofundado na parte de implementação. Se é um vídeo que te traz interesse, se inscreve e marca o sininho para receber notificação e deixa um like aí para a gente saber que está fazendo um serviço ok. Ok? Ok. Até a próxima. Tchau.